E aí, meus amados, meu querido, minha querida, graça e paz. Estamos de volta mais uma vez. Estamos aqui dando continuidade a esta série de estudos para alinhamento de visão, né? Você precisa ter a mesma visão que a Igreja da Conquista tem, para que nós possamos trabalhar juntos pelo reino. Todo mundo tem que pensar da mesma forma, senão não funciona. Um reino dividido não subsiste, né? Esse é o objetivo desta série de estudos. A gente está falando de temas que são normalmente diferentes, principalmente para quem vem de outros ministérios, e a gente precisa se alinhar, né, para que a gente tenha a mesma visão. E hoje a gente vai falar sobre os costumes, sobre o tradicionalismo religioso, tá? Bom, o que é o tradicionalismo religioso? São as tradições que a igreja vai absorvendo, vai criando, vai desenvolvendo com o passar dos tempos, né? Por exemplo, na nossa igreja, a ceia do Senhor é sempre ministrada no segundo domingo de cada mês, com raríssimas exceções quando há necessidade de mudar. Geralmente é no segundo domingo de cada mês a ceia do Senhor. Agora, onde é que está escrito isso na Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada não determina a periodicidade, ela só ordena que a gente ministre a ceia do Senhor, que a gente participe da ceia como uma renovação de aliança. A ceia do Senhor é uma das duas ordenanças do Senhor Jesus, mas não há nenhuma especificação de data, de prazo, não existe isso. Isso é uma tradição. Então, cada igreja, cada ministério tem a sua tradição, que é um costume. Aqui na igreja é sempre no segundo domingo que a gente faz a ceia do Senhor, né? Por exemplo, outra tradição da igreja. Os drops, aqui são as crianças, né? Os drops vão para as salas após o louvor. Então, eles participam do louvor na igreja e depois eles vão para as salinhas de aula. Quer dizer, isso está escrito na Bíblia? Isso não, isso é uma tradição, né? Consagração de pastores, como é que os pastores devem ser consagrados? Isso não existe uma determinação específica, não é? Quem deve ser consagrado a pastor? Os teólogos, os estudiosos, aqueles que se formaram numa faculdade de teologia, ou aqueles que dão resultados na igreja, enfim, né? São costumes, né? São tradições, né? Na nossa igreja, por exemplo, nós consagramos pastores, aqueles que dão resultados, que pastoreiam pessoas, aqueles que lideram células, que são células que multiplicam, células que dão certo. Quer dizer, comprovadamente, aquela pessoa, homem ou mulher, tem um chamado pastoral. Porque uma pessoa ser líder de célula, ela tem que amar, pastorear um rebanho, que seja um rebanho pequeno, que é um rebanho de célula, mas aí, se a célula começou a crescer, começou a se multiplicar, é porque aquela pessoa ali está apta a ser um pastor. Então, ela é ensinada, ela é preparada para se tornar um pastor e é consagrada, então, um pastor. A gente chama de pastor comissionado, tá? Tá bom? Que não tem nada a ver com a pessoa que faz teologia. É tipo assim, por exemplo, o advogado, ele precisa advogar, ele precisa ter a OAB, né? Mas ele pode ser um jurista. Ele, quando se forma, ele é um jurista. Foi formado, ele é um jurista. Só não é advogado, porque ele não advoga, né? A pessoa pode fazer um curso de teologia e não ser pastor. Ela é um teólogo, né? Ela vai discutir assuntos teológicos, filosóficos e blá blá blá, mas pastorear um rebanho é diferente, meu irmão. Tem que ter uma pegada diferente, bem específica mesmo, tá? Bom, então a gente está falando sobre tradicionalismo. E qual é o problema do tradicionalismo na igreja? O problema é quando as tradições da igreja são colocadas no mesmo nível ou às vezes até mais relevantes do que a própria palavra de Deus. Então a gente tem que identificar o que é palavra de Deus e o que é costume e tradição. Você vê, alguns anos atrás, tinha uma igreja super tradicional,
que exigia que todos os homens usassem chapéu. O homem que não usasse chapéu não era de Deus. A coisa era séria. Usar o chapéu era uma obrigação de todo servo de Deus, todo homem que estava na igreja, que era temente a Deus, tinha que usar o chapéu. Existe uma tradição. Por ser uma tradição, exatamente, caiu com o passar dos tempos. O que é palavra de Deus nunca muda, mas o que é tradição vai mudando. E a gente precisa aprender a identificar o que é tradição e o que não é, o que é palavra, né? E eu separei aqui Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 5, tá? O trecho é um pouquinho longo, mas é importante para a gente entender o que é tradicionalismo, tá? Olha só. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente. Guarda essa palavra, cerimonialmente. Eles não comem sem lavar a mão, né, as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim às tradições dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Quer dizer, na verdade, ali não estava sendo a preocupação dos religiosos ali, né, dos fariseus, não estava sendo com a higiene, né? A questão ali era cerimonial, era tradicionalismo. Tinha que lavar as mãos, tinha que lavar as vasilhas, tinha que lavar por uma questão cerimonial. Era uma tradição dos antigos, uma tradição que já vinha sendo levada a sério pelos líderes anciãos, né? Pelos líderes religiosos. Isso aqui está bem claro. Bom, vamos ver qual foi o posicionamento de Jesus, né? A resposta de Jesus ao questionamento dos religiosos. Ó, ele respondeu, Marcos capítulo 7, versos 6 ao 9. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, ou seja, tradicionalismo. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Olha que coisa séria. Então a gente precisa ficar muito conectado, a gente precisa se ligar bastante para a gente entender o que é uma tradição e o que é palavra de Deus, né? Uma vez, por exemplo, uma pessoa me criticou, disse que eu não era um homem de Deus porque eu não dava a paz do Senhor. Eu acho legal você, a paz do Senhor, eu acho legal, mas não que seja uma obrigação. Tudo bem que os antigos, nos tempos bíblicos, se cumprimentavam geralmente dessa forma. Eles diziam: a paz esteja convosco, quando eles chegavam, né? Então, era algo que era rotineiro, era uma tradição. Mas não necessariamente isso é uma ordem bíblica. Eu não preciso dar a paz do Senhor para ninguém, né? Eu costumo dar a paz de Cristo, graça e paz, eu costumo fazer diferente exatamente para fugir do tradicionalismo religioso. Você quer dar a paz do Senhor? Não é errado, claro que não é errado, mas também a gente não pode julgar uma pessoa só porque ela não dá a paz do Senhor, né? Então, eu acho legal demais que a gente entenda o que é tradicionalismo e o que é palavra. Por exemplo, existem alguns ministérios onde o pastor é obrigado a vestir gravata, a vestir terno. É legal? Tudo bem. Eu também acho muito bonito para ocasiões especiais, né?
mas não que seja uma obrigatoriedade, porque isso não é palavra de Deus. Jesus não vestia gravata e terno. Na época dele eram tipo, né, mantos, eram vestidos, né? Ele se vestia completamente diferente. Quer dizer, é uma coisa puramente humana, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E eu já fui criticado muitas vezes por não usar gravata. E eu gostava de não usar gravata exatamente para poder dizer, olha, eu não sigo tradições, eu sigo a palavra, né? Gravata é tradição. Houve uma época, por exemplo, tem um líder aí evangélico que começou a aparecer na televisão de camisa de meia manga, tá? Camisinha de meia manga, sem manga comprida e de gravata, né? Um absurdo, quer dizer, é uma coisa que não é legal, porque não existe isso. Ou você vai se vestir formal ou não, né? Não é muito legal que você vista uma blusa de manga curta e bota uma gravata. Gravata é para usar uma roupa mais social, mais, né, mais adequada. Mas esse líder começou a utilizar. E muitas vezes a pessoa põe um terno para andar de bicicleta, para ir para a igreja de bicicleta. Não, nada contra, tudo bem. Mas não faz sentido, né? Não é uma obrigatoriedade. Então, isso é uma tradição, não é palavra de Deus, né? Então, na nossa igreja, uma coisa que a gente observa muito é o seguinte: o que é costume, o que é tradição e o que é palavra. Palavra é imutável. Costumes, sim, costumes vão mudando. As pessoas vão mudando, os costumes vão, com o passar dos tempos, vão sendo transformados. A palavra de Deus não muda, é sempre a mesma, tá? Então, aqui na Igreja da Conquista, você vai perceber que nós procuramos sempre discernir o que é palavra, tá? O que é Bíblia, o que é palavra, que não pode ser mudado, e o que é tradição, né? Nós mantemos o foco principal na palavra, né? Uma vez eu cheguei numa igreja, a minha pressão é baixa, né? Sempre foi baixa. Eu cheguei numa das nossas igrejas, era dia de ceia, eu ia pregar numa das nossas filiais, e aí eu cheguei lá e pedi um cafezinho, né? E tinha uma irmã lá que disse para mim, ué, mas o bispo vai tomar cafezinho, dia de ceia, ele não vai cear em jejum? Como assim? Quer dizer, na cabeça dela, ou ela deve ter aprendido isso em algum outro ministério, as pessoas no dia da ceia tinham que participar da ceia em jejum. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Onde é que está determinado na Bíblia que para cear eu preciso estar em jejum? Isso não existe, né? Não existe isso na Bíblia. Não pode ser tradição de algum ministério, mas na Bíblia isso não consta, não faz sentido. Então, se a ceia for no culto da noite, você vai passar o dia com fome, vai passar o dia sem comer para ir no culto da noite. Enfim, é doideira. Isso é tradição de algum ministério. Então, a gente tem que identificar sempre o que é tradição e o que é palavra de Deus. Palavra é imutável. Tradição se muda, tá? Tradição vai mudando com o tempo, tá bom? Bom, te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.